Multis, me conta uma coisa. Você já olhou para uma produção escrita do seu aluno e ficou na dúvida? Será que ele está no nível certo? Ou então, será que ele está avançando de forma adequada? Será que ele precisa de alguma ajuda? E se precisar, que tipo de intervenção eu devo fazer agora? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, esse vídeo com certeza é para você. Porque hoje eu quero te mostrar como identificar a hipótese de escrita do seu aluno de forma simples e prática, só observando a produção escrita dele. E claro, o que fazer então com essa informação depois das descobertas, ok? Meu nome é Daniele Dutenhöfner e eu sou aqui do Instituto Multisaberes e te convido a caminhar comigo nesse raciocínio hoje. Por que então será que é importante a gente conhecer a hipótese de escrita do aluno? Porque conhecer essa hipótese vai te ajudar com certeza a tomar decisões mais eficientes na sala de aula, como por exemplo, organizar os grupos ali por nível de conhecimento, porque assim os próprios alunos conseguem se ajudar. Eu já mostrei para vocês algumas vezes esse livro aqui, né, que é o Poeta Poetinhas, né, que foi um projeto que nós realizamos ao longo de um ano letivo inteiro. E nele os alunos trabalharam em duplas ali de níveis de conhecimentos diferentes. Ah, Dani, claro que você fez isso, né? Assim um aluno trabalha e o outro só assiste, né? Vamos lá. Não, gente, não é isso que é para fazer. Na verdade, eles tinham que trocar de função ali na hora da produção escrita. Então, uma vez era um, outra vez era outro. E isso é que ajudava os alunos. Por quê? Porque aquele aluno que tinha um pouquinho mais de conhecimento, ele ajudava o aluno que estava com um pouquinho de dificuldade para ele avançar. E aí, olha o que era legal. Como o colega está me explicando, né? Quando um colega explica para o outro, eles prestam mais atenção, eles entendem melhor e eles começam a pensar de outra forma para refletir sobre essa escrita. E é aí que a aprendizagem de todos melhora. Então, uns que estão tutoriando, né? Então, eles ensinam os colegas e os outros porque estão sendo tutoriados. Então, eles aprendem com o colega. Então, fica a dica, gente. A tutoria é uma ótima estratégia de intervenção, certo? Uma outra decisão, então, que é importante a gente tomar quando a gente conhece a hipótese de escrita dos alunos é que a gente consegue criar intervenções muito mais assertivas. Uma vez que eu sei que o meu aluno ainda não sabe, é só eu pensar em estratégias ali que estimulem aquele conhecimento. Então, isso vai ser muito facilitado. E aí fica muito mais fácil da gente acompanhar, então, o progresso de cada aluno. Por quê? Porque quanto mais eu sei onde ele estava, que intervenções eu fiz e para onde ele avançou, né? Então, eu conheço esse sentido desse caminho, eu entendo todo esse processo e fica muito mais fácil e prático de atuar. E o melhor de tudo, para entender em que hipótese de escrita esse aluno tá, não é necessário fazer nada complicado. Basta a gente ter uma folha em branco e algumas palavras bem pensadas num ditado e o seu olhar atento de professor alfabetizador. E isso eu vou deixar aqui para vocês. Então eu vou deixar na descrição do vídeo um ditado prontinho para vocês utilizarem, certo? É só baixar e usar e me contar nos comentários o que vocês acharam, certo? Então agora vamos entender como classificar a hipótese de escrita do aluno. E para isso a gente tem que primeiro começar entendendo as bases teóricas que a gente pode utilizar para fazer isso. E a mais conhecida de todas é a teoria da psicogênese da língua escrita, que foi escrita ali então pela Emília Ferreiro e pela Anna Teberoski, certo? Segundo elas, a escrita se desenvolve por estágios, que são hipóteses que as crianças formulam ao longo do processo de aprendizagem. Elas criaram 4 estágios. O primeiro é o pré-silábico. E nessa fase, as crianças têm pouco conhecimento sobre o sistema de escrita. Então, elas formulam hipóteses ali bastante simples e ainda distantes do funcionamento real ali do sistema alfabético. Então, é muito comum que a gente encontre nessas escritas letras aleatórias, desenhos, né? Então, na produção dessa escrita ali, quando a minha filha era pequenininha, ela enchia uma folha de minhoquinhos, né? Então, ela fazia assim, zigue-zagues, né? E aí ela me mostrava. Ela falava, mãe, olha, eu fiz uma carta para você. E o melhor de tudo, gente, quando eu perguntava para ela o que estava escrito, ela lia a carta para mim. Ela pegava e lia. Ou ela me contava ali, né, gente, o que ela tinha pensado. Ou
então ela até inventava ali na hora. Mas o fato é que ela fazia isso e era muito fofo. E nessa fase é muito gostoso acompanhar. Agora então vamos pensar um pouquinho no segundo estágio, ok? Que é o estágio silábico. Aqui as crianças elas já começam a pensar que para escrever palavras é preciso usar uma letra para cada sílaba. Só que essa forma de representar pode ser feita de duas formas diferentes. Então a primeira é o silábico sem valor sonoro, que é quando a criança usa uma palavra para cada sílaba, mas sem ligação real com o som. Então, por exemplo, gente, ela vai escrever a palavra chupeta, certo? Então ela pensa no chu. E aí ela escreve uma letra aleatória, por exemplo, o A. Depois ela pensa no P. E aí ela escreve O. E por último ela pensa no tá e escreve N. Então ela sabe que ela precisa usar letras, mas talvez ela ainda não saiba nem os seus nomes e muito menos que sons essas letras representam. Então por isso a escrita dela fica ali sem sentido nenhum, ok, gente? A outra forma de escrita dentro do estágio silábico é o silábico com valor sonoro. Então quando essa criança ela já faz a correspondência ali com a letra ou com o som dessa letra, ok? Então ela representa ali cada sílaba com uma letra. A criança então, por exemplo, ela vai escrever a palavra empada. Ela pensa no em e aí ela escreve o N. Só que daí, gente, não é relação letra-som. Ela tá fazendo uma relação letra-nome de letra. Então, a gente chama de relação acrofônica, certo? Então, ela faz essa relação com o nome da letra. Porque quando a gente pensa em, não parece quando a gente está ouvindo N, né? Então, essa criança, ela tá fazendo essa relação. Então, não está fazendo relação letra-som. Somente letra, nome de letra. Ok, gente? Depois, gente, essa criança, ela vai pensar no pá. E aí, ela escreve P, certo? Porque qualquer letra ali, né, uma letra que aparece ali para ela. E aí sim a gente percebe que ela está fazendo uma relação letra-som. E aqui é a única parte da palavra que faz a gente pensar isso. Porque na última sílaba ela vai escrever ela vai pensar no dá e vai colocar o a. E aí percebam que também pode ser que ela esteja fazendo uma relação acrofônica, pensando só no som ali do nome da letra A, ok? Então, se a gente for pensar nesse estágio do silábico, a criança não está necessariamente aprendeu ali necessariamente a relação letra-som. Ela está representando uma letra de alguma forma que ela está refletindo ali sobre a escrita, certo, gente? Mas nem sempre a relação é letra-som. Às vezes a relação é letra-nome de letra. E isso é muito importante a gente entender que tipo de entendimento a criança tem naquele momento, porque vai fazer diferença na hora da gente pensar na intervenção. Continuando, então, o terceiro estágio é o silábico alfabético. E aí, gente, nesse momento, a criança ela começa a usar mais letras para representar os sons das palavras, mas ela ainda não consegue representar todos os sons que tem ali naquela palavra. Ela mistura, então, elementos silábicos, né? Momentos ali em que ela pensa num som para sílaba e momentos alfabéticos, em que ela já consegue identificar a sílaba inteira. Então, ela tá nessa transição, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês o exemplo de duas palavras escritas pela mesma criança. Então, vamos lá. Essa criança, ela pensou na palavra pássaro. E ela pensou no pá e ela escreveu P, né? E aí a gente já percebe que ela faz sim uma relação letra-som, porque ela não colocou o PA, mas ela conseguiu pensar no pássaro, né? Então ela conseguiu chegar no P. Só que daí ela foi escrever o sa. Ela pensou na sílaba ali sa e ela escreveu s, porque é forte, né? O som do s. Só que ela esqueceu do A, porque elas vão pensando, elas vão segmentando, gente, aos pouquinhos, e elas conseguem ver um som, mas elas não lembram que elas precisam prestar atenção nos outros, né? Não é que elas não lembram, elas não sabem ainda que para representar, elas precisam prestar atenção em todos os sons que aparecem. O que acontece é que essa criança realmente, ela tá ali tentando, né, focar, tentando entender o que ela precisa escrever. Ela tá fazendo tentativas, né, criando hipóteses. Então, ela colocou s, então, para colocar o pá, ela escreveu p. Depois ela colocou o sa, ela escreveu s. E aí ela vai escrever o ro. E aí, nesse momento do ro, ela coloca o R e o O, né? Então, ela entendeu ali a sílaba inteira e traz essa sílaba. Então, nessa silábico alfabético, eles já começam a refletir mais sobre sons e também eles começam a representar mais letras dentro daquela sílaba. Esse é o princípio aí do entendimento da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski sobre esse momento da aprendizagem da criança, ok? Então, gente, no nosso segundo exemplo, a criança foi escrever a palavra palavra. E ela pensou no pá. E aí ela já escreveu
pá, PA. Depois ela pensou no lá, e aí ela escreveu li, L-I. E por último, ela pensou no vrá e escreveu vá. Percebam que a primeira sílaba ali das duas palavras, elas começam com pá, mas em uma a criança escreveu p, né, só o P, e na outra ela escreveu o pá inteiro. Então isso mostra que ela ainda está oscilando ali na forma de pensar como escrever as palavras. E por isso que a gente precisa então refletir, né, e entender que a criança, ela está refletindo sobre aquilo. Então ela não consolidou aquele entendimento ainda. E isso vai depender da palavra que ela está escrevendo naquele momento, certo? Então vai depender ali do que ela está entendendo naquele momento sobre a escrita para escrever determinada palavra. Então eu não posso afirmar que a criança está em todos os momentos de uma forma ou daquela. Ela está oscilando ali no entendimento que ela tem sobre a escrita. Então, ali a gente também precisa pensar nos tipos de palavras, né? Então, quando ela for escrever o vrá, é uma sílaba ali mais complexa, né? Então, ela não conseguiu pensar no vrá, certo? Ela pensou só no vá, ok. E aí, para ela estava suficiente naquele momento, mas ela ainda precisa, então, avançar nesse processo. Então, vamos ali entender o próximo estágio que a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski trazem pra gente. Então, agora a gente vai falar sobre o estágio 4, que é o alfabético, que é quando, então, a criança começa ali a escrever de forma mais convencional. Então, elas ainda não escrevem ortograficamente correto, mas elas já conseguem ali ter entendimento da lógica do sistema alfabético. Então, a criança, ela vai representar todos os sons da palavra, mesmo com aqueles erros de ortografia. Então, nesse caso, ela vai escrever a palavra pássaro, mas ela vai usar um S só, que ela não sabe que no meio de duas vogais a gente precisa escrever com dois S. Então, agora vem um ponto importante que eu preciso falar para vocês. Lembram daquele estágio silábico que eu falei para vocês? Então, existem algumas pesquisas científicas que questionam a existência desse estágio no processo de escrita das crianças. E isso acontece porque esse estágio, ele só aparece em línguas com correspondência unívoca. E o que é isso? É uma correspondência de uma letra para cada som. E às vezes ele acontece de uma forma muito rápida, ou então em alguns tipos de escrita, como em palavras em sílabas mais complexas, certo? E aí ele passa rápido, aí a gente acaba não enxergando aquele estágio. Mas o fato é que as pesquisas que foram feitas em outras línguas, né, então como por exemplo o inglês, que é a maioria das pesquisas, não existe esse estágio. Alguns cientistas aí, né, então alguns estudiosos não acreditam que esse estágio aí realmente existe. Mas eu, como professora, né, e como atuante de sala de aula, vocês sabem, já vi muitas crianças e nós temos exemplos sim de muitas crianças que passam por esse estágio, então, na escrita do português brasileiro. Eu não posso afirmar para vocês em espanhol, não posso afirmar para vocês em inglês, não posso afirmar para vocês em francês, não posso afirmar para vocês em português de Portugal. Mas em português do Brasil, né, brasileiro, eu sei que esse estágio as crianças passam, às vezes de forma muito rápida, é verdade, né, e às vezes nem em todas as palavras, né, então dependendo ali do conhecimento que elas têm naquele momento. Mas realmente ele existe, porque a gente acaba fazendo uma segmentação ali da palavra, a gente ensina para a criança a segmentar a palavra, às vezes batendo palmas, né, então sapato, e aí a criança acaba representando sa, um som, pá, um som, to, um som. E ela coloca uma letra, então, ali para representar cada som desse, que nem sempre é o som que ela está representando. Já falamos sobre isso, certo? Às vezes ela está usando o nome da letra como representação. Então, por exemplo, ela vai escrever tapete. Ela vai colocar o A, o P, porque tapete é o P que ela escuta. E depois ela vai colocar o T, porque é o T que ela escuta, certo? E isso não quer dizer que, nossa, olha como ela tá avançada, ela já sabe escrever as consoantes. Não, gente. Isso só quer dizer que ela está usando ali o nome da letra para representar naquele momento. Então, ela está menos avançada do que aquela criança que usa o E, por exemplo, que é um som que está escondido no tapê, né? Porque tapê... A gente não escuta o som do E, a gente escuta o som do P, certo? Então, é difícil ali a gente fazer essa avaliação, mas é super importante, porque quando eu sei o que a criança realmente está representando, eu sei que tipo de intervenção eu preciso fazer naquele momento para que ela avance para a próxima hipótese. Ok, gente? E é isso que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo hoje. Então, fiquem aí comigo até o final, que vai valer a pena. Então, gente, depois desse entendimento de que a hipótese silábica não existe em todas as pesquisas, né? Eu trouxe para vocês
vocês também uma outra pesquisa, né? Uma outra base teórica, que é mais recente e que ela tem um forte apoio ali em evidência científica e que também vem sendo utilizada aqui no Brasil, que é a teoria conexionista de fases, que foi proposta pela Linnea Ewing. E nessa teoria, o desenvolvimento da leitura e da escrita, ele acontece por mudanças graduais no conhecimento e no uso ali das relações, então, entre letras e sons. A criança, ela reflete de diferentes formas, né? E ela testa várias hipóteses ao longo desse processo de aprendizado. Então, a Ewing também propôs 4 fases, né? Então, ela não propôs estágios, ela propôs fases de aprendizagem da leitura e da escrita. Na verdade, a pesquisa da Ewing é mais voltada para a leitura e a da Emília Ferreira é mais voltada para a escrita. Mas estudiosos usam também essa pesquisa da Ewing para a gente conversar sobre a escrita. E é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque elas são bastante semelhantes e a gente vai entender as diferenças entre uma e outra. Então, gente, a primeira fase que a Ewing traz para a gente é a fase pré-alfabética ou logográfica, que seria bem parecida ali, então, com a fase pré-silábica. As crianças, então, elas conhecem pouco sobre o sistema de escrita e sobre como ele representa ali, então, os sons da fala. Elas reconhecem algumas palavras, né, por pistas visuais, né? Então, é aquela lá que a gente pergunta, né, o que tá isso aqui? Todd? O que tá escrito aqui? A criança fala Todd quando tá escrito Nescau, certo? Porque ela tem algumas referências ali, mas ela não sabe decodificar. A segunda fase, ela se chama alfabética parcial, que englobaria os estágios silábico e o silábico alfabético. E nesse estágio, então, a criança já acumulou mais conhecimento sobre o sistema de escrita. E ela passa, então, a utilizar conexões fonológicas parciais para ler e também para escrever. Então, ela começa a identificar alguns sons e representar partes das palavras. Mas, como eu falei para vocês, aqui no Brasil, né, e eu digo isso porque em cada idioma, né, eu já falei isso também para vocês, é diferente. E a Ewing, ela é uma pesquisadora americana, né, ela estudou tudo no inglês, né, gente, que é bem diferente do português. Então, aqui no Brasil, vamos frisar bem, a fase alfabética parcial, né, nessa fase, as crianças, elas oscilam ali, então, entre usar o nome da letra e o som que essa letra representa. Então, isso a gente precisa realmente entender, porque vai fazer diferença na hora de intervir. Presta bastante atenção aqui, porque não basta a gente classificar a hipótese de escrita da criança. A gente precisa entender como a criança está pensando sobre a escrita naquele momento, para facilitar a nossa vida. É isso que a gente precisa entender. Vamos continuar. A terceira fase que a Linnea traz pra gente é a alfabética completa, que seria mais parecida ali com o estágio alfabético da Emília, ok? E aqui ela consegue, então, pensar em todos os sons que estão ali naquela palavra, certo? Então, ela lê e escreve com base nas relações entre as letras e sons, mas ela ainda não consegue seguir as regras ortográficas. E aí, a Ewing ainda, ela apresenta uma última fase, né? Então, depois dessa, ela tem a alfabética consolidada ou a ortográfica, que não foi estudada pela Ferreira Teberoski. E nessa fase, então, a criança, ela já aprendeu, né, sobre os padrões ortográficos. E aí, ela consegue ler e escrever com muito mais precisão, certo, gente? Mas ela conhece bastante coisa, mas ela ainda tá se familiarizando com as famílias de palavras, certo? Então, com conhecimento morfológico, com as regras contextuais, e aos poucos ela vai ganhando mais segurança e construindo o seu leque ortográfico para que ela tenha mais fluência de leitura e de escrita. Então, agora que a gente já falou ali de toda essa parte teórica, vem então a parte prática, certo? Mas como eu vou fazer para saber o que fazer na minha sala de aula? Bom, gente, vamos refletir sobre isso agora então. O que você então precisa fazer para avaliar isso nos seus alunos na sua sala de aula? Você vai ter que preparar um bom ditado. Eu disse que eu vou deixar um aqui, mas eu vou te ensinar então a fazer um também para você pensar em outras palavras. Você vai ter que usar palavras de diferentes complexidades. Então, por exemplo, palavras simples com estruturas de consoante e vogal. Então,
prato, coruja, janela, panela. Palavras com estrutura consoante, vogal, consoante. Então, sol, porta, pen. Depois, palavras com estrutura consoante, consoante, vogal. Blusa, prato, trator. Palavras com estrutura também vogal, consoante. Então, anta, escola, urso. E por último, palavras com estrutura só vogal, né? Então, a vogal fica sozinha ali na sílaba. Então, unha, elefante, amigo. Mas ainda precisa ter palavras com regras contextuais. Carro, rosa, queijo. E por último, são as palavras irregulares, ok? Homem, hoje, gente, texto. E aí, gente, só com esse material, então com esse ditado, você consegue uma avaliação diagnóstica riquíssima para entender em que hipótese de escrita o seu aluno está e como ele está realmente pensando sobre a escrita naquele momento. E aí, eu gosto de utilizar essa avaliação em 4 momentos diferentes na sala de aula. Então, no início do ano, antes de terminar o semestre, depois na volta das férias, né? E antes de terminar o ano letivo. E aqui eu preciso então dizer para vocês uma coisa muito importante. A gente vai usar o mesmo ditado no primeiro semestre, então no início do ano, e no final do primeiro semestre eu uso o mesmo ditado, as mesmas palavras, para eu entender ali, comparar os avanços dos alunos, certo? Mas depois em julho, né, em agosto, quando a gente for voltar, eu preciso mudar as palavras, porque junho e agosto tá muito perto. E aí fica muito fácil as crianças lembrarem como elas escreveram. Então eu preciso mudar essas palavras. Então em agosto eu faço um novo ditado e eu repito esse ditado então lá no final do ano. Isso vai trazer muito conhecimento e também vai trazer ali uma prova de como seus alunos encerraram o ano. Porque no ano seguinte, né, eles ficaram 2 meses sem aula, então dezembro praticamente, e janeiro inteiro sem aula. E aí a professora do segundo ano vai olhar para vocês e vai falar: nossa, mas esse aluno não sabia quase nada sobre escrita. Você vai falar: não, olha aqui meu último ditado. Porque quando eles saem para as férias, gente, eles perdem um pouco daquele conhecimento, certo? Porque não estava tão consolidado assim. Eles estão consolidando à medida que eles aprendem, mas eles ainda oscilam, lembram? Então, quando a gente está trabalhando muito aquele conteúdo, eles estão absorvendo mais. Só que eles nas férias, às vezes, não fazem nada sobre leitura e escrita. E aí, eles perdem uma parte daquele conhecimento. Então, quando a professora do segundo ano falar com você, você já vai mostrar para ela e vai dizer: não, olha, né? Olha só o ditado que eu tenho aqui de como eles encerraram o ano, certo, gente? Então, isso é importante para vocês e também para as crianças, para que a professora entenda que elas têm potencial e que realmente elas aprenderam, só que ainda não tinham consolidado aquele aprendizado, ok? Mas aí, para recapitular, é muito mais fácil e muito mais rápido no ano seguinte. Tenham esse respaldo, tenham esse cuidado, né, com vocês mesmos e com as crianças também. Nós já refletimos sobre muitos assuntos nesse vídeo, certo? Mas ainda não acabou, gente. Tem mais coisa, então vamos lá. Agora que você já sabe em que fase, né, ou hipótese de escrita ali cada aluno tá, fica então muito mais fácil de organizar as intervenções, né, mais específicas que eu falei para vocês. Então, o que é que você vai fazer para estimular cada criança pela hipótese de escrita que ela está apresentando naquele momento? Percebam, eu não disse que ela tem naquele momento, que ela está apresentando, porque é momentâneo. Para alunos pré-alfabéticos, a gente precisa de atividades e jogos que apresentem as letras do alfabeto e que ajudem essa criança a refletir ali, então, sobre que sons aquela letra pode representar. Então, a gente vai trabalhar muito o princípio alfabético. Para alunos alfabéticos parciais, que vai englobar também silábicos e silábicos alfabéticos, a gente deve, então, estimular com atividades e jogos, né? Eu falo jogos porque eu gosto muito de trabalhar com jogos, porque eles são mais lúdicos, as crianças curtem, que a gente precisa, então, ali trabalhar com essas crianças sons, né? Que sons ela ainda não percebeu? Que sons ela precisa perceber? O que de fato eu preciso ali trabalhar com aquela criança que está usando os nomes das letras para representar ali na palavra? Eu preciso trabalhar consciência fonológica. Então, eu vou trabalhar muito a consciência de sons. Gente, não é pelo nome da letra que a gente escreve, é pelo som que essa letra representa naquele momento. Você vai trabalhar com eles ali na rotina, né? Então, na escrita da rotina da lousa, sendo um professor alfabetizador escrevendo ali, né? Então, vai ser o professor escriba que vai
vai conversar com eles e vai ensinar eles a refletirem sobre o som das letras, certo? Você vai trabalhar com jogos que ensinem para eles que som aquela letra faz. Nós aqui da Muitos Saberes temos muitos jogos sobre isso, né? Eu já fiz alguns vídeos aí sobre esses jogos, né? Inclusive aquele do bingo, que eu explico bastante como a gente pode utilizar o bingo de várias formas possíveis. E eu posso deixar aqui para vocês também na descrição do vídeo para quem ainda não viu esses vídeos e que podem ajudar aí nesse momento. Os alunos que já estão alfabéticos completos, né? Ou então só alfabéticos, né? A gente vai então precisar ensinar as regras ortográficas. Então eles precisam ali de muita leitura, de muita escrita com função social e intenção. Então, gente, sempre pensem no letramento. Porque quanto mais eles praticam, né? Eles usam aquele conhecimento que eles já têm, mais eles consolidam. Então, essas crianças que já estão alfabéticas, elas já entenderam ali o processo de escrita, mas elas ainda precisam aprender a ortografia da nossa língua. Então, elas vão aprender isso com o tempo. Você vai ali estimular de diferentes formas. Vai ler bastante, vai escrever bastante, vai continuar fazendo a intervenção na lousa, vai explicar para eles as regras, então, primeiro as contextuais, né, gente? Então, vai conversar com eles, vai explicar explicitamente cada regra conceitual, vai organizar com eles ali esse conhecimento de regras, certo? Então, você vai fazer na lousa, vai deixar na sala para eles sistematizarem aquele conhecimento e aí sim eles poderem avançar para a próxima etapa, que é ali então a consolidação, né? Então, alfabetização, o alfabético consolidado ou alfabético ortográfico. Aqui vocês entenderam bem quais são as intervenções para a gente mudar a hipótese de escrita das crianças? Pensem nisso para criar as intervenções na sala de aula. Bom, gente, como vocês viram, quando a gente propõe desafios adequados à hipótese de escrita do nosso aluno, eles vão sentir que realmente estão aprendendo, porque a gente propõe aquilo que faz sentido para eles naquele momento. Como a gente viu aí no nosso vídeo todo, para avaliar a hipótese de escrita do aluno é simples, mas quando bem feita, né? Se a gente faz direitinho, essa avaliação é uma ferramenta poderosíssima. É o que vai permitir você sair de um ensino aleatório para um ensino com propósito, com base, com intenção, gente. E você vai saber exatamente o que fazer nesse momento. E o mais importante, isso vai estar respeitando o tempo e o processo de aprendizagem de cada criança. Então agora me conta aí nos comentários, gente. Vocês costumam observar as produções escritas dos seus alunos dessa forma que eu mostrei aqui hoje para vocês? Vocês já aplicaram essa análise que eu mostrei aqui para vocês hoje? Se sim, se vocês já conheciam, me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo trouxe alguma ideia para vocês, ajudou em alguma coisa, compartilha ali com os colegas, curte, né? Então dá o nosso joinha aí e não esquece de se inscrever no nosso canal, porque juntos a gente pode garantir que todas as crianças avancem passo a passo, palavra a palavra. Até o próximo vídeo.